graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação no devocional do dia de hoje, dia 6/6/2026. E hoje nós estamos no livro de Daniel, capítulo 1. E hoje nós vamos dar sequência. Vamos ler um pouquinho mais o verso 3 e dando sequência ao verso 4. A presença do Senhor Deus, ok? Daniel nos mostra como vencer os dias de trevas, né? Aquilo que são as trevas espirituais entre a humanidade. Daniel fala muito sobre vencer os últimos tempos das eras da humanidade. E Daniel não só foi um profeta, que Deus usou como profeta para mostrar o que seria as indicações e orientações do futuro, mas também, ao mesmo tempo que Daniel foi um profeta, ele foi um praticante, um ensinador e uma prova, né? O conto de todo o livro de Daniel mostra, conto que eu digo não é porque a história não é verídica, não, é por fato de ser o registro realmente da história, né? O que a história conta e averigua de que os acontecimentos da vida de Daniel, eles foram realmente aquilo que é uma prática ensinadora, né? Uma prática didática realmente de como proceder naquilo mesmo que ele de alguma forma ensinava. Então, Daniel não só profetizou o futuro por aquilo que ele viu, mas ele praticou o exercício de como vencer aquilo que todo o livro estava dizendo, ok? E nós vamos compreender isso. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o fator de vencer as trevas. Ele não está no estado ambiental, mas ele está no estado do indivíduo, antes disso, reconhecer quem ele é em Deus. E não é só reconhecer, eu sei que Deus me ama, eu sou importante para Deus, Deus me amou, Deus se entregou por mim, Deus morreu por mim, então eu sou importante para Ele me ama. Isso realmente é essencial, mas mais do que essas palavras ditas e pensadas de forma, de certa forma, corriqueira, rasa, completa, quando nós começamos a meditar realmente, profundamente, na forma com qual Deus respeita aquilo que Ele mesmo criou, a forma com qual Deus respeita as existências que contêm vida, que Ele deu vida, né? Deus diante de uma árvore, Deus diante de uma natureza, Deus diante de um animal, Deus diante de um ser vivente, Deus diante do ser humano, Deus diante da sua própria palavra, Deus diante da sua própria glória, que é a essência dele. Como que Deus reage? Como que Deus lida, conserva, considera e mantém o que ele fez? Nós vamos entender esse processo do respeito ao que se existe. Você pode acompanhar comigo essa parte do respeito no livro de Oséias, que nós estamos estudando também nos nossos devocionais. É muito importante entender que a partir do momento que diante da nossa face existe alguma coisa, aquilo que existe, que foi permitido por Deus, ele deve ser todo respeitado, independente do que seja, né? Se é um indivíduo, uma circunstância, um tema, um assunto, uma obra a se realizar com as nossas mãos, aquilo que nós fazemos, nosso dia a dia, aquilo que está diante de nós, uma vez que nós temos comunhão com Deus, já não está só diante de nós, também está diante de Deus. E a forma com a qual nós respeitamos, Deus está vendo, e não só isso, como Ele quer que a gente venha considerar as coisas que nos acontecem e a vida conforme Ele ama as coisas que existem e considera as coisas que existem e foram feitas vivas.
Então, nós vemos na Bíblia todo o contexto de defesa para várias questões da vida, porque Deus respeita a vida, né? Não só isso, mas vemos também Deus defendendo incluso um animal, né? Deus defendendo ali a mula de Balaão, fazendo ela mesma falar com o seu dono. Por quê? Porque é o respeito que Deus tinha com a natureza, e não só tinha, teve e sempre terá. E na história de Balaão mesmo, a gente vê que ali foi um respeito que Deus teve àquela mula, de ver ela sofrendo, ele mesmo defendeu a mula. Então a gente vê que se Deus ama tudo que existe, que ele criou, ele respeita o que ele criou, porque ele respeita também a si mesmo como Criador. Não é como igual a gente que faz uma coisa, depois um monte de sacrifício, depois olha para o que a gente fez e diz, ah, isso não vale nada. O ser humano comum tem uma certa tendência, mentalidade a destruir o que próprio realiza. Deus é diferente. Uma vez que Deus fez, isso aqui tem muito valor, porque isso aqui foi criado, foi feito pelo poder da vida, foi feito pelo poder de Deus. A consideração pela vida e a consideração por aquilo que existe, ok? Uma das coisas que geram a luz é esse respeito à vida que Deus tem, e que à medida que a gente chama e busca Ele, o Senhor começa por dentro de nós esse respeito por tudo que nós somos e nós fazemos e nós ao nosso redor, com as pessoas com as quais nós estamos. Não é porque a gente está endeusificando a nós mesmos ou idolatrando as pessoas, não. É porque nós sabemos que Deus respeita a vida, está convivendo no nosso meio, e é o respeito a Ele, do jeito que Ele respeita, que a gente reflete em nós e ao nosso redor, ok? Mas voltando aqui para Daniel, Daniel tinha esse entendimento, esse conhecimento de Deus, essa habilidade de cuidar das coisas conforme Deus cuida. Por isso que Daniel, ele sabia que ele era da linhagem real. Então o versículo 3 diz, disse o rei, chama dos eunucos que vieram do cativeiro, vieram de Israel para passar o cativeiro, e chamam aqueles que são dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. Por que Provérbios nós estamos estudando sobre isso, por que é que Deus quer que a gente haja como filhos herdeiros dele, como reis? Por que ele nos está preparando para ser rei na eternidade, para reinar com ele na eternidade? Justamente porque ele está nos preparando para ter o respeito que ele tem da vida. O respeito pela existência, da maneira, de tal modo quanto tal como ele tem pela existência. No pouco tempo de vida que temos no planeta, nós estamos sendo treinados para ter esse respeito à vida. E é esse respeito à vida que Daniel conservava aonde vivia. E ele foi formado como um jovem, e aí nós vamos para hoje, o versículo de hoje, na sequência que estamos estudando, o verso 4 diz, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Olha que interessante. O rei, ele não disse, chama aqui algumas pessoas para a gente preparar elas para aquilo que precisa, não. O rei disse, traga jovens formosos, sem defeitos, instruídos, com sabedoria, sábios na ciência, no conhecimento, com habilidade para viver no palácio. Jovens que soubessem que eles
eram pessoas de convivência no palácio. Isso não quer dizer da pessoa se endeusificar e dizer eu não vou para lugar simples porque eu só mereço muito. Não é o orgulho nem a obsessão materialista das coisas, não. Aqui fala sobre um conceito de nós respeitarmos a vida porque o Criador nos forneceu a vida. A essência, o indivíduo e o poder mais importante da existência foi o que nos trouxe atenção. Ele se voltou a nós com atenção e nos deu vida. E todo dia que existimos, Ele está nos acompanhando, Ele está nos vendo. Então, esse respeito à vida e à existência faz com que, livro de Provérbios, se você acompanhar nosso devocional, você vai entender melhor isso. Deus está nos preparando para reinar com Ele, fora desse planeta, quando nós chegarmos à eternidade. E isso trata-se do valor que Ele deu ao ser humano. De depois de sair daqui desse planeta, ele ser colocado, confiado por Deus a grandes trabalhos, definições e criações com os poderes que Deus compartilhar com ele. Isso é a alegria de Deus em formar um filho herdeiro, formar um filho eleito, formar um filho preparado para reinar, para dividir os poderes com Deus e com aquilo que receber de Deus, criar e cuidar e manter. Esse teste começa aqui, nos desafios, nas circunstâncias e naquilo que nós convivemos, vamos aprendendo como respeitar a vida, a existência, considerar a vida. Respeitar é considerar. Então, Daniel, ele foi escolhido por Deus, ele venceu as trevas, ele nos mostra como vencer as trevas, porque ele sabia respeitar a existência, tanto dele, como a existência de Deus, aonde ele estivesse, da forma que ele estivesse, com quem ele estivesse, no lugar que ele estivesse, não importa. O respeito à existência de Deus e à essência da vida é que começa a trazer a verdadeiro procedimento de sabedoria com as coisas. Quando você olha para as coisas e respeita aquilo que está diante de você e quer cuidar. Então, jovens, que não houvesse defeito algum. Diante de Deus, pessoas perfeitas não são aquelas que não têm nenhuma falha nunca na vida. Isso não existe, porque é onde tem movimento, onde tem crescimento, onde tem formação, onde tem ensinamento, tem aquele processo de errar e aprender. Mas não é um errar provocado, é um errar acidental, é uma coisa que acontece e depois não acontece mais, ela para de acontecer. Aquela falha, aquele erro, porque o indivíduo realmente quer aprender, aprende e quer acertar, e agora ele passa a acertar. Ele está sendo formado. Ele respeita as essências da vida e respeita a manutenção da vida. Jovens que não houvessem defeitos, formosos no parecer, instruído em toda sabedoria. Sabedoria é modo de cuidar. Também tendo ciência, o conhecimento de Deus, versados no conhecimento das coisas, e que tivessem habilidade para viver no palácio, entendendo que ele é um cidadão como um rei, nos ambientes do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus, porque o povo de Israel estava vindo de Israel e agora estava com o rei da Babilônia, precisava aprender a língua daquele local. Isso nos mostra espiritualmente um fator muito importante sobre, independente a era que nós estamos na sociedade, independente o nível que chegou de avanço
tecnológico, da ciência, da sabedoria humana, da mentalidade humana, dos níveis filosóficos e tudo mais, independente daquilo que o homem na estrutura humana chegou, ele continua diante de Deus, tendo o dever de continuar sendo treinado a respeitar a existência, respeitar a vida, respeitar a presença de Deus e entender que ele é rei, ele é cidadão do palácio, ele é herdeiro dos céus. Ele está aqui, mas ele é comissionado e amado, e ele saiu dos céus. Foi Deus que lhe deu a vida, ele veio por Deus. Ele é um cidadão chamado por Deus, ele é um cidadão dos céus. Então ele cuida das coisas, respeita a vida, porque ele é coligado aos céus. Ele é um viajante que está indo a um destino celeste. Ele é alguém nobre para Deus. Quando nós começamos a entender que nós somos nobres para Deus, não importa o lugar de cativeiro que estejamos, nós estamos olhando para Deus e o Senhor Deus, por sua graça e por sua misericórdia, está nos ensinando a cuidar e manter com melhor e a excelência máxima possível dentro daquilo que são todas as nossas condições que podemos cuidar e manter o melhor possível como reis daquilo que está nas nossas mãos. Por quê? Porque nós estamos olhando para a visão que Deus tem de nós. Deus nos vê como reis sendo formados por Ele e sacerdotes na presença dEle. E Deus nos vê, então, isso como uma nobreza, porque a maior nobreza é o destino de Deus. É o destino que o ser humano tem em Deus. Porque é a visão máxima do Criador que Deus tem para nós. Quando olhamos para essa nobreza, aonde nós estivermos, nós vamos respeitar as coisas da forma como um rei respeitaria. Nós vamos cuidar daquilo que está na nossa mão, da forma como um rei cuidaria. Nós vamos zelar daquilo que foi nos dado na vida, da forma como um rei zelaria, cuidaria. Por quê? Porque é Deus quem nos chamou como reis. Foi Deus quem nos fez nobres nele. E isso não está dizendo um status social físico aparente, não, está dizendo sobre a qualidade de sabedoria de Deus para definirmos e mantermos as coisas como reis diante de Deus. É um treinamento porque seremos reis na eternidade. E quando nós fazemos isso para Deus, os ambientes que nós estamos, Deus começa a cuidar. Veja, Daniel, ele foi parar num lugar completamente sem nenhum conhecimento daquilo que ele tinha de Deus. Traduzido e interpretado nas escrituras como pagão, que era completamente diferente do que é confiar em Deus. Daniel passou por 4 reinados, 4 reis diferentes durante a estadia dele em Babilônia. Daniel passou por muitas circunstâncias no período que ele estava lá, mas Daniel nunca deixou de ser o mesmo respeitador à vida e respeitador à presença de Deus. Nem um dia sequer. E nós vamos ver isso no livro através da interpretação quando fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, ou seja, ele respeitava a Deus constantemente. E era esse respeito, a forma de considerar a vida, que faz com que Deus não só receba esse respeito à vida, mas tenha a liberdade de abençoar os lugares, né? Os ambientes. Daniel foi o mesmo num ambiente, os reis pagãos conheciam Daniel, alguns reis foram amigos de Daniel,
e reconheciam uma palavra, depois nós vamos estudar, dizendo: conhecemos agora o Deus de Daniel. Por quê? Porque o ambiente daqueles reis, de certa forma, foi tomado pela amizade que Daniel tinha com Deus. A influência da amizade que Daniel tinha com Deus, por causa da forma que Daniel respeitava a vida e respeitava a presença de Deus, trouxe uma influência no ambiente daqueles reis. Então, a luz, ela vai resplandecer de acordo com o respeito que nós temos à originalidade da vida, das circunstâncias que estão diante de nós, nas nossas mãos, da forma que a gente respeita a presença de Deus em todo o ambiente que nós estamos, a forma como nós levamos a companhia de Deus e respeitamos a própria existência da vida. Esse considerar da vida e de tudo que acontece com ela, sempre buscando a forma qual Deus consideraria e considera a existência, traz a liberdade de Deus no nosso ambiente e Deus abençoa e alcança, né, com paz, com direcionamento, com uma sabedoria, com uma força, com a graça dele, com algo que aquele ambiente talvez precise. Deus visita aquele ambiente por causa da liberdade que ele tem, da presença dele, através do respeito que se tem à origem da vida, à conservância de consideração pelos processos naturais e originais da vida com respeito. Nós vamos entender isso melhor mais para frente, tanto em Daniel, quanto em Malaquias, não é Oséias, é Malaquias que estamos estudando sobre isso, sobre o respeito à vida, o respeitar a vida, o considerar a vida, como ele impacta completamente, tanto com Deus quanto com o nosso ambiente e com tudo que Deus deseja abençoar cada um de nós, ok? Então, Daniel começa a vencer as trevas porque respeitava a existência de tudo ao seu redor da vida e de toda a essência, existência, com consideração que Deus tinha, e era plantado essa consideração que Deus tinha no coração de Daniel, ok? Seguimos mais na próxima, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.